O que fazer quando a sua empregada doméstica falta com frequência ao trabalho? Essa é uma das dúvidas enviadas para o nosso colunista, o advogado Paulo Souto, no quadro Eu Quero Saber sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Ele está aqui no estúdio comigo e já vai responder, Paulo, bom dia, a essa pergunta aí da Roselene Maria. Bom dia, Patrícia. Essa pergunta dela também tem uma muito parecida, que é de Lourdinha Ribeiro, de Campina Grande. É o seguinte, quando o empregado começa a faltar muito ao trabalho, você deve adverti-lo por escrito. Você faz a advertência, olha, se você continuar a permanecer agindo desta forma, nós vamos lhe demitir por justa causa. Lourdinha, ela diz que a dela deixa de cumprir o horário de trabalho e também se ausenta sem avisá-la. Inclusive, ausentou-se já 2 vezes, deixando crianças menores em casa. Olha, isso é uma desídia no serviço. Ou seja, ela está trabalhando com descaso, com desleixo, ou seja, sem nenhuma responsabilidade. E isso pode gerar uma demissão por justa causa desta empregada que age desta forma. Alexandre Queiroga, de Campina Grande, quer saber os documentos e as condutas que ele pode exigir de um empregado doméstico da sua contratação. Ele quer saber, por exemplo, declaração de não fumante. Pode isso? Pode, ele chega para o empregado e diz, olha, se você fumar no serviço, você vai ser demitido. É uma exigência, é proibido fumar em ambiente fechado. O empregador pode exigir, agora ele tem que contratar um empregado que não fume, o ideal seria isto. Entendeu? Se ele quiser exigir, o empregado é dele, né? Uma das opções de a pessoa ser admitida no emprego é ser não fumante, é uma dica que eu dou. Aí, os documentos, carteira profissional, cédula de identidade, INSS, o CPF, o número de inscrição do INSS, o NIT, se ele não tiver, ele pode tirar na internet, mas para isso ele vai precisar também do título de eleitor dessa pessoa e o registro. Mas geralmente o registro, o certidão de casamento, ele já vem citado na carteira profissional ou na própria identidade. O Alexandre tem uma outra dúvida também, é o seguinte, o empregado doméstico foi demitido hoje, 30 dias depois o salário mínimo foi reajustado. Ele tem direito a essa diferença? Olha, se ele foi demitido hoje, recebeu sua rescisão hoje, ele não vai ter direito a essa diferença. Já não ele já quitou a dívida. Adriana Bezerra, de Campina, também está dizendo o seguinte, trabalhei 3 meses sem carteira assinada, pedi para sair porque negaram assinar a carteira dela e agora a ex-patroa descontou o aviso prévio na rescisão. Isso está certo, Paulo? Patrícia, estaria certo se a patroa tivesse assinado a carteira profissional dessa empregada. Como ela não assinou, ou seja, o empregador cometeu uma falta. Se ele cometeu uma falta, a empregada pode utilizar da rescisão indireta. O que é? Ela deixa o emprego e pleiteia os seus direitos na justiça ou até na própria Ministério do Trabalho, dizendo, olha, eu deixei o emprego porque meu empregador não tinha assinado minha carteira, nem recolhido meu INSS. Isso gera todos os direitos para o empregado doméstico, como se fosse uma rescisão sem justa causa. Ela pode ir, então, ao Ministério do Trabalho ou direto na Justiça, é isso? O Ministério ela vai primeiro conversar com a empregadora. Se a empregadora não resolver, ela procura o Ministério do Trabalho. Se não resolver, procura a Justiça do Trabalho. Os direitos serão todos assegurados, com certeza. Maria Helena, quem recebe um benefício assistencial do INSS depende permanentemente de uma terceira pessoa. Pode receber o adicional de 25%? Olha, isso é uma dúvida muito frequente no INSS. Quem tem direito a receber o adicional de 25% são as pessoas aposentadas por invalidez. Quem recebe benefício assistencial não tem direito. Agora, uma dica, aquelas pessoas que são aposentadas por idade ou por contribuição, se adquirir alguma invalidez, ele deve ir para o INSS e solicitar que a sua empregada, que o seu benefício seja transformado na aposentadoria por invalidez, para ele ter direito ao benefício de 25%, desde que ele dependa permanentemente de uma terceira pessoa. Muitas perguntas ainda por aqui, Paulo, mas a gente vai dar uma pausa nessa nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente continua a responder as perguntas que chegaram para o Paulo durante a semana, no instante. Tá bom, Patrícia. Chegou a hora de falar de novo sobre direitos trabalhistas e previdenciários aqui no estúdio. Nossa coluna Eu Quero Saber com Paulo Souto. Paulo, a pergunta agora é do Wesley Peterson, de Campina Grande. Ele quer saber se o empregador tem a obrigação de arcar com despesas como vale-transporte e alimentação da empregada doméstica. Olha, Peterson, o empregador, ele deve, quanto ao vale-transporte, qual é a obrigatoriedade? Se o empregado não dorme no serviço, não mora próximo ou não utiliza de transporte próprio, ele tem que arcar com as despesas. Mas a despesa, neste caso, é 6% do salário do empregado, ele tem direito de descontar. Ou seja, uma parte é arcada pelo empregador e outra parte quem arca é o empregado. O Wesley também quer saber qual é a forma de pagamentos para uma pessoa que trabalha 3 dias por semana, os direitos e os deveres entre empregado e empregador. Wesley, existe uma fórmula que você pode utilizar. Para chegar a esse valor, você pega o valor do salário mensal, divide por 30. Olha aí. Chegando o valor diário, ou seja, o valor de um dia, você multiplica esse valor por 6 e divide por 44.
Utilizando essa forma que nós colocamos aí no vídeo, você vai chegar ao valor por hora. Então, quando você tem um valor por hora, se o empregado trabalha 4 horas por dia, você multiplica esse valor por 4, e se ele trabalha por 3 dias na semana, muito fácil você fazer o cálculo. É uma questão matemática. Utilizou essa forma, não tem como errar. Uma continha padrão aí, né, que o mercado aceita hoje em dia. É, exatamente. E essa conta vem na lei do salário mínimo. Essa conta, essa fórmula é padrão, não tem como errar. Eduardo Barros, aqui de João Pessoa, quer saber com quantas faltas injustificadas em dias alternados ou semanas o empregador pode dar demissão por justa causa. Olha, quem falta ao serviço frequentemente, ou seja, ele está agindo com desídia, é como no início eu falei. Mas a jurisprudência, ou seja, as decisões de tribunais, entende que quando o empregado chega a faltar até 30 dias na semana, no mês, ele deve ser demitido por justa causa em face do abandono do emprego. Agora, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se o empregado falta com frequência, ele está agindo com desídia, o empregador deve adverti-lo e deve depois, se ele permanecer no erro, demiti-lo por justa causa. Ele não pode agir dessa forma, ele tem que ser responsável do trabalho. Mais uma pergunta de Campina Grande é do Werner, ou Werner, me desculpe se eu estou falando errado, viu? Nóbrega. Ele está contando a seguinte historinha, Paula. Disse que trabalhou em um condomínio no ano passado, recebeu R$ 645. Com o aumento do salário mínimo, passou para R$ 680. Aí ele disse que tem 2 dependentes. Aí ele falou para o padrão dele que estava errado, o patrão disse que estava certo e ficou por isso. Como é que fica essa história? Olha, pelo que eu estou vendo, ele está falando em salário. Se aumentou de 645 para 685 reais, houve um reajuste. Quando ele fala em dependentes, ele deve estar falando, porque ele talvez não tenha recebido ainda, o salário família. Eu acho isso, ele não pode confundir salário mensal, ou seja, o salário que ele trabalhou, com o salário família. Eu acho que o problema dele está sendo o salário família que ele não recebeu, que talvez também não estava na época do empregador pagar ele esse salário família. Eu acho que deve ter ocorrido isso. Eu penso, a gente não tem um caso prático aqui em mãos para dar uma resposta incisiva. A princípio, então, não tem problema nenhum. A princípio eu não vejo problema, porque houve um reajuste. Você veja que ele disse que recebeu 645 e depois recebeu no outro mês 685 reais. Eu acho que houve reajuste. Paulo, toda semana você está aqui com a gente para falar de direitos domésticos, trabalhistas, previdenciário. Pessoal que está em casa, como é que faz para mandar mais pergunta? É só mandar um e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br, euquerosaber@paraíba.tv.br, que a gente responde a sua consulta todas as terça-feira. Pode enviar. Matérias sobre direito previdenciário, direito de trabalho, você pode nos consultar. Toda terça-feira, nosso encontro marcado aqui, Paulo. Obrigada, uma boa semana para você. Para você também, Patrícia, eu que agradeço. Uma boa semana.